Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi mais uma vez, com a sequência do Livro dos Espíritos comentado para umbandistas. Relembrando, nós estamos no Livro dos Espíritos, primeira parte, as causas primárias, capítulo 1, item 2, provas da existência de Deus. Aqui cabe a gente falar uma coisa. Eu vim na primeira fala, a gente veio respondendo uma pergunta só: o que é Deus? Na segunda eu respondi o que é Deus e o que é infinito e Deus, né? E agora a gente está falando provas da existência de Deus. Para a gente poder dar uma sequência lógica naquilo que a gente está falando, eu vou ter que pegar da questão 4 à questão 9. Então vamos lá. Questão 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Questão 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Questão 6. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto das ideias adquiridas? Questão 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Questão 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? No questão 9, onde se pode ver na causa primária, uma inteligência suprema, superior a todas as coisas. Vamos lá, então a gente precisou ter todas essas questões para a gente pegar o pensamento de Kardec e compreender, dentro da lógica de Kardec, as provas da existência de Deus. Então vamos lá. A pergunta é: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? A espiritualidade vai responder: num fundamento que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e acreditar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, ele quer dizer o seguinte, que quando você olha as obras da criação, né, a gente vai ver a natureza, o universo, e hoje com a física quântica, com a astronomia, com a física que se coloca para poder observar as questões da estrutura espacial, a gente vai vendo que existe muito mais além do que só a Terra. E existe uma lógica de funcionamento no universo. Então existem leis que regem essas estruturas, e essas estruturas não foram criadas por homem. E sendo uma estrutura que tem lógica para uma física que ocorre ali, leis que determinam a formação daquelas estruturas, quem foi o criador dessas coisas? Então é mais ou menos isso que ele vai estar tentando explicar nisso. Aí a gente dá continuidade aqui. Na Umbanda, para nós umbandistas, as provas da existência de Deus, como foi dito, está na observação da natureza, que é a essência manifesta dos nossos orixás. Os orixás são o próprio Deus, irradiado ou emanado em diversos atributos, qualidades e essências. Ou seja, quando o umbandista tem uma relação com essa natureza criada por Deus, ele já começa a ter o entendimento e a percepção dessa emanação de Deus, dessa irradiação da sua essência divina.
Vamos para a pergunta 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? A espiritualidade responde que Deus existe, pois de onde lhes virá esse sentimento se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa, ou seja, se há um Criador, a criatura vai manter dentro de si uma sensação íntima da existência de quem o criou. É simples o aspecto da resposta. Né? Então, por exemplo, se os vários povos, se várias criaturas em todo o globo, elas mantêm a mesma percepção de que há um Criador, e aí o que vai mudar desse Criador é a percepção e a intuição daquele que observa. E aí vai olhar lá para o raio e vai falar que ele é Deus. Vai olhar para o vulcão e vai falar que ali existe um Espírito de Deus. Vai olhar para a terra e vai emanar esse Deus. Agora, essas questões vão evoluindo. Vamos continuar aqui. Aí eu coloquei aqui na Umbanda. Todos os povos, desde épocas remotas, incluindo nossos ancestrais africanos, acreditam e acreditavam em alguma divindade, seja ela elementar, como a gente está falando, seja deuses mitológicos, Odin, Tupã, Hermes, Osíris, que aí a gente vai de vários, aí a gente vai ver do Egito, existem deuses romanos, existem deuses gregos, existem deuses nórdicos. Então são produtos de elementos que são introduzidos na própria mitologia daqueles povos. Aí a gente continua. Normalmente esses deuses mitológicos eram apresentados por seus intermediários. Aí a gente chama, para nós, os médiuns, que transcreviam conforme suas observações e considerações. E aquilo se manifestava como um mito, como uma história que caracterizava a cultura daquele povo. E aí a gente vai vendo em todos os povos de todo o globo existiram isso. Vamos voltar aqui. Então vamos para a pergunta 6. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto das ideias adquiridas? Aí Kardec ele gosta de reforçar as perguntas que ele faz. A espiritualidade está dizendo, olha, todo mundo de todo o globo, todos os povos de todo o globo têm mitologia. E eles têm a percepção intrínseca neles que Deus existe, que existe alguma coisa que os criou. Aí ele pergunta de novo, mas isso não pode ser ensinado? É uma pergunta que, de repente, até o próprio materialista poderia. E a espiritualidade poderia perguntar, e a espiritualidade responde, se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Ou seja, porque se eles não têm uma cultura e ele não tem uma propagação de determinadas ideias, por que todos eles teriam também o mesmo sentimento? Aí eles continuam, se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Ou seja, as noções científicas, como ele diz aqui, elas são noções acadêmicas, aquelas que precisam você passar por um processo de ensinamento, professorado e aluno. E aí você vai aprender, absorver e adquirir aquela experiência e conhecimento. Mas, no caso do sentimento íntimo que todos os povos têm, a lógica que a espiritualidade coloca é que é um sentimento
interno, que é um sentimento que todos têm sem a condição do efeito educacional, ou seja, sem a condição de você colocar essa pessoa num processo cultural de reprodução da mesma ideia. Agora, como você sabe disso? Quando você pega um indivíduo que ele é abstraído do contato com outro ser humano. Aquele, por exemplo, existem casos de pessoas que foram viver na matas isoladas e nasceram lá e foram, por exemplo, criadas de maneira fora do contato cultural com qualquer povo, e quando foram observar e estudar como era a característica emocional desse processo, desse tipo de pessoa que foi criada nessas condições, observou-se que nesse processo ainda assim existia o sentimento íntimo de um Criador. Então vamos continuar. Aí eu coloquei aqui, na Umbanda. Nesta afirmativa entra uma premissa, a qual toda a verdade ou manifestação verdadeira sempre é corroborada por manifestações similares concomitantes em várias partes. Portanto, como foi dito, a percepção de Deus é difundida globalmente e de maneira intuitiva. Então, o que acontece? Isso aqui eu gostaria que meus irmãos prestassem muito a atenção. Essa frase pode tirar o umbandista de várias circunstâncias. Por exemplo, o pai de santo que recebe um espírito e fala qualquer informação. Qualquer mensagem espiritual, ela tem que estar corroborada com manifestações similares. Por exemplo, uma coisa simples. Eu recebi uma informação do meu espírito que me acompanha. Ele vai passar a informação e automaticamente o espírito que acompanha outro irmão do terreiro vai falar ou perceber mais ou menos a mesma coisa ou a continuação daquilo que eu estou pensando. Então, ele vai corroborar com a minha manifestação espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que elas recebem informações que falam que são os eleitos da espiritualidade e só elas são os verdadeiros guias que podem orientar através das suas informações. E todas as outras pessoas estão erradas. A gente tem que tomar muito cuidado. Então eu vou repetir essa frase porque ela vai tirar muito um umbandista de certas situações. Quando você se deparar num livro, olha, eu recebi a informação da espiritualidade e só eu consigo manifestar aquilo que é verdadeiro, corra dessa afirmativa. Sempre haverá uma manifestação concomitante espiritual em outro lugar também para corroborar aquela informação. Então vou repetir, nesta afirmativa entra a premissa a qual toda a verdade ou manifestação verdadeira sempre é corroborada por manifestações similares concomitantes em várias partes. Portanto, como foi dito, a percepção de Deus é difundida globalmente e de maneira intuitiva. Então, eu vou dar mais um exemplo. Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando manifesta lá na Federação Espírita de Niterói, ele incorpora e ao mesmo tempo, ou logo em seguida, ou antes. Isso aí existe uma certa contradição aí. Então, assim, não interessa. Manifestou o caboclo das Sete Encruzilhadas, manifestou outros caboclos e pretos velhos na mesma reunião, corroborando a presença verdadeira do caboclo das Sete Encruzilhadas. Vamos passar para a próxima, que tem muita pergunta para a gente ver aqui. Sétima, poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Kardec pergunta, olha só, o mundo se fez.
Aí a gente, quando aprende na escola, ó, o mundo se fez, ele antes era uma massa informe de material quente, e aí começou a ter chuva e formou-se os oceanos, e a partir dali foram se conglomerando materiais colóides, e a partir dali as coisas de maneira bem assim espontânea foram ocorrendo ligações até formar o ser humano, ou a estrutura biológica que formaria o ser humano. A espiritualidade responde, mas então qual seria a causa dessas propriedades? Ou seja, é sempre necessária uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito, que deve ter uma causa. Ou seja, se existiu formação de um oceano primitivo que formou coloides, e esses coloides se juntaram, porque a propriedade íntima dos átomos é se juntar. Então, por um fruto do acaso, a partir dali se criou vida. É uma coisa que a espiritualidade ela diz. Todo efeito tem uma causa. Se houve uma agregação desse material, dessas coisas que formaram a Terra primitiva, os oceanos primitivos, houve também um direcionamento. Quem é que direcionou isso? Quem foi a causa de tudo isso? Aqui eu vou dar uma resposta no final, que aí a partir daqui eu já vou falar 8 também. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Aí é o que eu já estava falando ali. A espiritualidade vai responder: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados. E por isso mesmo, um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeito inteligente. Um acaso inteligente não seria um acaso. Então, aqui, por exemplo, a formação dos primeiros formas vivas que formariam a vida na Terra. Isso não seria obra do acaso. Há um direcionamento para juntar isso com aquilo. Um fenômeno da química junta um com o outro para formar um efeito terceiro. Então, mas quem é a pessoa que faz isso? O químico que está no laboratório. Existe um agente um químico maior, um químico supremo, que sabe ligar todas as coisas a ponto de produzir a sua vida. Não é simplesmente faça-se a luz e a luz se fez. Não é simplesmente no primeiro dia vou fazer os oceanos, as águas. E aí são décadas, milhões de anos para que essas coisas se processem. E existe um agente atemporal que está por trás disso tudo. Vamos aqui a nona pergunta. Onde se pode ver na causa primária, ou seja, aonde se pode ver na formação das coisas, por exemplo, da Terra, por exemplo, na formação da matéria, na formação do ser humano, uma inteligência suprema, superior a todas as outras. Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si. Isso ele está falando aqui para os materialistas. E é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras.
Como nenhum ser humano pôde criar a natureza, não pôde criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana. Esta inteligência tem também uma causa. E quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Olha como é que a espiritualidade ela é arreligiosa. Existe Deus? Existe. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque você olha para o universo e como o universo funciona, nas suas leis complexas, por exemplo, de como ocorre a eclosão de uma estrela, como uma estrela vai embora, um buraco negro que estão estudando. Então, uma galáxia, você vai vendo um planetinha aqui, nós estamos num braço da nossa galáxia, a bilhões, trilhões de anos-luz de uma outra galáxia. Então, quer dizer, e aí você olha as distâncias infinitas que Deus produziu, e aí você fala, como é que o homem está muito pequeno ainda nessa diretriz de criação? Né? Então, realmente, nessa questão filosófica que a espiritualidade de Kardec coloca, ela é muito lógica, ela é muito clara. Então, a gente pensa nisso aí. Vamos um pouquinho agora para a Umbanda. Na Umbanda, a prova da existência de Deus é a própria natureza. Acreditamos na existência do espírito criado por Olorum, que precede a matéria. Acreditar que a própria matéria cria seria um contrassenso na contramão das bases da nossa religião. Vamos continuando. Cultuando os orixás, cultuamos Deus. Orixás são os poderes da natureza, diferenciados pelas energias dos elementos, água, fogo, terra, ar, etc., que o mesmo comanda. Quando cultuamos nossos orixás, cultuamos também as forças elementares oriundas do plano espiritual, desses próprios elementos e dos astros. Estas forças, aqui astros a gente bota universo. Essas forças, em equilíbrio, produzem a energia revitalizante que chamamos de axé, que nos auxiliam em nosso dia a dia, ajudando em nossa missão nesta passagem terrestre. Estas forças pertencem à criação do grande pai chamado por nós em nossa religião de Olorum, Obatalá, Zambi, Tupã, cuja tradução quer dizer Deus Supremo. Cada força da natureza é representada por um determinado orixá. Os orixás nos deram segredos e fundamentos, os quais utilizamos para diminuir a distância do plano material para o plano espiritual. Comunicação essa que preservamos e utilizamos não somente para nós, mas também em benefício de todos aqueles que nos procuram. Então, meus irmãos, isso daqui é uma pequena orientação para a gente aqui começa a amplificar a visão de Kardec mediante assim, olha só, o que é Deus? Inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas. Então aí ele fala assim, e o infinito? O infinito é aquele que não tem fim. Aí depois ele continua, tá bom, Deus é infinito? Aí eles respondem, olha, ele é infinito, mas não é só isso. E agora Kardec começa a aprofundar. Tá bom, tá, Deus existe. Me prova que Deus existe. Aí a espiritualidade fala, conforme a gente conversou aqui. Então eles mostram, olha só, Deus existe. Como Deus existe? Você observa a criação. A criação é complexa, a criação é grande, a criação é infinita, olhando para o universo. E quem foi que o criou? Né? Aí você pensa assim, o universo é infinito.
Mas Deus é eterno, ele já existia antes que o universo se formasse, porque quem o criou foi ele. E quem criou todos os seres habitados neste universo também foi o Criador do mesmo universo. Então, aí a gente está começando a amplificar a visão, começando a aumentar os direcionamentos, e aí a gente vai dando mais ênfase nas próximas perguntas. Que fiquem com Oxalá, que os meus irmãos possam amplificar nossa visão aqui entre os conceitos que são colocados pela espiritualidade, porque verdade é verdade, seja ela em qualquer lugar. Ela pode ser transcrita com nomes diferentes. A gente pode falar, é Olorum, é Deus Obatalá, Zambi. Mas a verdade, ela vai estar incutida em todas as religiões. Então a gente vai utilizar quem estudou a espiritualidade em primeiro lugar para nos guiarmos para dentro da nossa religião e a partir dessas bases de conhecimento da espiritualidade começar a entender a espiritualidade de Umbanda, porque não existe essa conformação no astral entre espírito de Kardec e espírito de Umbanda. As manifestações que estão ocorrendo nas nossas casas umbandistas, elas são arquétipos, e arquétipos são simbologias, e simbologias precisam ser decodificadas, e a partir desse conhecimento que a gente tenta passar, é para decodificar o que o arquétipo quer dizer. Lá na frente a gente vai falar mais sobre isso. Fique com Deus, com Olorum, e até a próxima, meus irmãos.